Atos 15 e 16, a chegada do Evangelho até a Europa. Que bênção que o Evangelho começou a se espalhar por todo o continente. E ali naquela região ele foi crescendo e, graças a Deus, o Evangelho foi multiplicando através de muitas pessoas sendo usadas por Deus, alcançadas pelo Senhor e que impactaram aquela geração, impactaram pessoas, impactaram aquele povo, tanto judeus, gregos e outros, para que a palavra de Deus fosse manifesta a todas as culturas. Que poder maravilhoso tem quando nós falamos do Evangelho para alguém. A palavra chega a muitas pessoas. No capítulo 15, nos primeiros 34 versículos, nós vamos ver o concílio de Jerusalém. O que é que aconteceu no concílio de Jerusalém? E Pedro se levanta, defende. Também tem o testemunho de Paulo e Barnabé. E o conselho de Tiago, que trouxe paz, apaziguou a situação. E então eles enviaram este documento para que outros pudessem saber qual foi a decisão que o concílio tomou, para que houvesse unidade, não mais divisão, não mais problema com os judeus e os gentios, mas agora estarem juntos no mesmo propósito, no mesmo ideal. O verso-chave que nós vamos trabalhar hoje é Atos 16, versos 4 e 5, que diz que ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. Estas cartas que foram enviadas chegaram até muitas pessoas, a muitas igrejas, para que o evangelho pudesse haver unidade entre eles e não mais separação. Nós então vamos falar hoje sobre a chegada do evangelho à Europa e nós destacamos alguns fatos da liderança. A primeira delas é que houve uma desavença na liderança. Isso é comum, irmãos. Pode haver visões diferentes, opiniões diferentes, e Paulo e Barnabé, diz a palavra que eles tiveram uma intensa discussão. Eles provavelmente brigaram mesmo, e um foi para um lado, outro foi para o outro, mas nesse momento Barnabé some da história e Paulo continua servindo o Senhor e levou Silas com ele, e não houve um acordo entre eles para levar João Marcos, que era quem tinha, no capítulo 13, quem tinha deixado o barco, não quis ir com eles, e então Barnabé queria levar, até para dar uma oportunidade, dar uma nova chance, mas Paulo não quis e levou Silas com ele. E nessa viagem missionária, eles se separaram e Paulo foi então à frente. Depois você vai ver que surge uma nova liderança, Timóteo. Timóteo, que foi depois um homem usado por Deus, e o apóstolo Paulo cita ele muito no Novo Testamento, mas Timóteo, ele tinha uma mãe judia, o pai grego, e ele dava bom testemunho. Como é importante alguém que tem um bom testemunho, que as outras pessoas possam dizer sobre ele: olha, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus. O testemunho abençoa pessoas. Também houve um fortalecimento das igrejas. Ao passarem pelas cidades, eles observavam os líderes, eles incentivavam, apoiavam, e houve uma condução do ministério pelo Senhor e não pela terra. Você vai ver nos versos 6 a 10, depois até coloquei nas anotações do pregador, você pode olhar com mais detalhe, quando o Espírito Santo impediu de Paulo ir para a Ásia, e depois fala que o Espírito de Jesus o impediu para ir para a Bitínia, porque havia esse desejo de Paulo de pregar o Evangelho nessas regiões, mas o Senhor tinha outros planos. E muitas vezes nós não entendemos por que o Senhor fecha portas, por que não há um direcionamento, é por um bom propósito. Havia levar a mensagem do Senhor, mas o Senhor mesmo fechou a porta, não foi alguém que fechou a porta. E não sabemos qual foi a forma que o Senhor fechou a porta, se ele falou com ele através de anjos,
se foi em visão, se foi profecia, como que foi que o Senhor se manifestou a ele, não sabemos. Tanto do Espírito Santo impediu e tanto quanto o Espírito de Jesus impediu. Isso a Bíblia não fala, só fala que foi impedido pelo Senhor. E em seguida ele tem uma visão que fala para ele ir para a Macedônia. E ali na Macedônia houve um grande derramar do Senhor, a salvação de Lídia e a transformação daquela região. E também teve a prisão e a situação toda que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas a porta que Deus abre nem sempre nos conduz para um caminho fácil. Eles tiveram dificuldades, lutas, provações, sofrimento, dor, sangue. O sofrimento não é incompatível com o sucesso da obra. Vai haver sofrimento, vai haver lutas, vai haver dificuldades. Mas ali Paulo foi então para Filipos. E ali em Filipos é uma região estratégica, que ela divide o Ocidente do Oriente. E ele então ficou ali, e ali a porta do Evangelho se abriu, e a palavra de Deus começou a chegar, e eles foram para um lugar de oração, e começaram a orar, e de repente começaram a surgir pessoas. E ali foi quando houve a conversão de Lídia. Lídia tomou a decisão de se entregar ao Senhor e toda a sua casa se converte. Houve uma transformação. Ali na casa de Lídia, parece que foi a primeira sede da igreja na Europa. Foi quando eles se reuniram ali e em seguida veio uma jovem possessa por espíritos malignos que ficava incitando os apóstolos. E de repente o apóstolo se levanta, repreende aquele espírito maligno e aquela mulher é liberta, ela é salva. Olha o que o evangelho faz na vida de alguém, ele transforma uma vida e o poder de Deus se manifesta com poder e graça. E houve também a conversão do carcereiro, quando o apóstolo Paulo foi preso. Paulo e Silas, eles estavam presos por pregarem o evangelho, por dizerem que eles estavam transtornando o povo no mundo inteiro. Como é interessante, né? As fofocas surgem no meio e as pessoas acabam seguindo aquelas palavras. E então houve a conversão do oficial romano, que era quem estava cuidando ali dos presos. E eles cantavam louvores e de repente as cadeias caíram e eles se viram livres. De repente o oficial ia se suicidar. Mas Paulo e Silas disseram para ele: não faça isso, nós estamos aqui, nós não fugimos. E ali, então ele se aproxima, se ajoelha e diz: o que é que eu preciso fazer para ser salvo, eu e minha casa? Então eles dizem: olha, precisa se arrepender e você receberá perdão de pecados. E ali ele foi batizado. Olha que festa que teve no céu naquele dia, porque eles foram para aquele lugar que o Senhor tinha. Como é maravilhoso quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós seguimos e ouvimos a voz do Senhor. O Evangelho alcança pessoas, o Senhor nos usa e o Evangelho alcança todo tipo de pessoa. Você já imaginou? Lídia era asiática, a escrava era grega e o carcereiro era romano, cidadão romano. O Senhor alcança a todos, independente de raça, credo, independente de profissão. O Senhor quer que todos se salvem. E houve uma transformação pelo poder de Deus naquele momento. Você vai ver como esse contexto todo, o Evangelho alcançou pessoas e eles foram usados por Deus, Paulo e Silas. Mesmo eles tendo sido presos, o Senhor abençoou a vida deles. O Senhor libertou aquela mulher. O Senhor permitiu que eles foram acusados injustamente, foram açoitados, foram jogados na prisão, tudo injustamente. Mas nós temos algumas lições que aprendemos com isso. Primeiro, é possível aproveitar as oportunidades para testemunhar de Cristo. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Fale de Jesus. Fale de Jesus sempre. Segundo, triunfe sobre as adversidades. Que tempo difícil! Use como momento de adoração. Adore ao Senhor. Você vai ver que as cadeias vão cair.
Terceiro, mesmo que esteja com os pés no tronco, eles foram amarrados com os pés no tronco e o Senhor está cuidando dos seus. Aprenda que a hora mais escura da vida é tempo de adorar o Senhor. É tempo de adorar o Senhor em todo tempo. Mas se estiver difícil, insista, persista, porque o Senhor é com você. Também nós vemos que o Evangelho não está preso a cadeias, não está preso a lugares, não está preso a denominações. O Evangelho não está preso a nada, porque quando o Evangelho chega, ele quebra cadeias, ele transforma vidas, ele abençoa, ele cura, ele liberta, ele faz algo que nunca imaginamos nem pensamos, porque é o poder de Deus que alcança a vida de todos. Neste momento, você vai ver que eles cantaram ao Senhor e aconteceu um terremoto. Paulo não tinha ideia do que iria acontecer, mas eles cantam. Paulo e Silas cantam louvores, fazem orações e Deus honra a fé dos nossos irmãos do passado. E honra a nossa fé hoje, porque nós somos servos do Senhor e queremos que a palavra continue sendo pregada a todas as nações. Após a aula, queria que você pensasse em algumas coisas. Primeiro, quais pessoas da sua vida cotidiana o Evangelho ainda não foi pregado? Existe alguém ainda que você conhece que não conhece o Evangelho? Ou que não quer saber do Evangelho? Ou que você possa ter uma oportunidade de semear? Qual a sua missão como discípulo de Cristo? Testemunhar, orar sem cessar, crer com fé no Espírito Santo. Mas pense em alguém que você possa falar de Jesus. Segundo, quais atitudes aprendemos com Paulo e Silas no sofrimento? Você tem experimentado viver adorando, louvando e crendo em Deus, mesmo diante do sofrimento? Versículo para nós pensarmos. O Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana. Os contatos estão aí e qualquer dúvida, sugestão, comentário, estamos à disposição. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.